Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 9 de julho de 2025, Evangelista de Distrito Vadiael. Boa noite, amados irmãos, boa noite, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para esta Palavra Pastoral desta quarta-feira. Temos um texto hoje que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, onde diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que vos concedeu a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre o firme alicerce. Essa palavra já tem um tema para nós, e esse tema é o Deus da graça, ou para que nós possamos nos concentrar na graça de Deus. Primeiramente, poder lembrar que Deus nos elegeu por graça, para sermos seus filhos e sermos herdeiros de nosso Senhor, cordeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus por graça, nos concedeu a salvação para a vida eterna. Ou seja, tudo foi feito por Deus. Tudo é graça. Nós, como seres humanos, ou seja, cristão, não temos mérito em nada daquilo que Deus criou. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver o quanto nós somos realmente pobres em relação àquilo que Deus tem feito por nós. Aqui o apóstolo Pedro, ele exorta as pessoas, naquela época, a serem solidárias com o sofrimento também das outras pessoas, para que pudessem olhar que todos nós, nenhum de nós foi tirado da terra quando Jesus Cristo foi elevado. Todos nós permanecemos aqui. E todos nós vivemos e sofremos as mesmas aflições. Então, o apóstolo Pedro e também o nosso apóstolo maior nos exorta a nós não nos apegarmos às nossas próprias aflições com demasia. Que nós possamos realmente enxergar que todas as pessoas estão expostas aos mesmos problemas, às mesmas aflições. Aqui na palavra diz que nós estamos expostos aos mesmos sofrimentos e aflições que todos os nossos ao redor. Por isso, devemos suportar as nossas aflições e não nos atentar apenas aos nossos problemas, mas que nós possamos realmente ser solidários em todos os sentidos, seja no sentido humano, seja no sentido material, mas também nas aflições espirituais. E nós, como cristãos, como aqueles que vivem a fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, e que temos o conhecimento que tudo é por graça, como diz aqui na palavra, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, Ele vos restaurará, vos confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerce. Quem é esse? É o nosso Senhor. É Ele que nos concede todas as forças, é Ele que concede a graça de nos elevar, de nos fortalecer, de nos sustentar. Então, nada daquilo que nós fazemos, achamos que nós fazemos, e que isso tem uma importância muito grande, nada disso tem importância realmente, porque tudo vem de Deus. Aqui a palavra nos fala sobre os tempos que nós temos de ter plena comunhão com Cristo. Para termos plena comunhão com Cristo, hoje, era só se nós não tivéssemos ou não cometêssemos pecados. Mas os pecados que nós cometemos hoje nos afasta da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta comunhão não é só nós, mas essa comunhão é também daqueles que vivem neste mundo como nós e também são pecadores. Então, que nós possamos também entender que pelos nossos pecados, nós não temos merecimento da graça de Deus, mas nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça de nosso Senhor.
nós devemos aqui também resistir ao inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o diabo. Quem é o diabo? O diabo é aquele que quer nos afastar da comunhão e da graça de Deus. Nós temos uma palavra também aqui em Pedro que fala que o diabo ele é comparado como um leão que está sempre rugindo ao redor, procurando alguém para poder realmente devorar. E o diabo, ele nos devora através da desobediência, através do pecado. Da mesma maneira que nós pecamos, também aquele que está ao nosso redor, também está neste mundo, ele peca. Então, que nós possamos realmente reconhecer que nós somos pecadores e não merecemos a graça de Deus, mas Deus, ele nos agracia. Deus é aquele que realmente está sempre agindo por nós. Deus é o Deus de toda graça. A palavra fala que nós devemos permanecermos sóbrios, devemos permanecer sempre vigilante. E esta palavra e esta comparação que é feita do diabo para com o leão, é para que realmente a gente possa ficar atento ao nosso viver, como que nós realmente estamos vivendo. Que, em primeiro lugar, nós não devemos atribuir tanta importância ou uma importância excessiva às nossas próprias situações, aflições, mas também fala sobre as nossas obras, ou seja, nós jamais alcançaremos a salvação pelas boas obras que nós temos feito sobre essa terra. Parece engraçado, né? A palavra diz, devemos nos ajudar, devemos fazer as boas obras, devemos realmente nos compadecer com as situações das outras pessoas, com os sofrimentos, nos solidarizarmos, mas isso também não garante que nós realmente alcançaremos a salvação. Por isso que realmente a palavra diz, a salvação ela está na graça de Deus. Se nós não dermos tanto ênfase às nossas boas obras, nós vamos demonstrar uma coisa para com Deus, humildade. E Deus gosta dos humildes, ou seja, Deus concede graça aos humildes. Assim foi nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós procuramos ser a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus Cristo realmente demonstrou uma humildade durante todo o seu tempo sobre essa terra e o seu ensinamento foi sobre isso. Então a graça está em sermos humildes. Nós não devemos ser autopiedosos com nós mesmos. O que é a autopiedade? A autopiedade, ela enfraquece o ser humano. A autopiedade, ela enfraquece a nossa fé. Todo mundo que reclama muito, todo mundo que se diz sempre injustiçado, ele está sendo autopiedoso consigo mesmo. E ele está se enfraquecendo. Diferente daquele que sabe que realmente está em situações difíceis, mas ele está sempre lutando para poder sair daquela situação. É como o pecado. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que aquele que está ao nosso redor também é um pecador. Agora, se nós ficarmos nos autocompadecendo de nós mesmos pelo nosso pecado, eu não posso fazer, eu não sei, eu não consigo, também ele está se enfraquecendo e está perdendo também a comunhão com Deus. Pelo contrário, eu sou pecador. Pai, me perdoe, me dê forças, me ajude a poder realmente enxergar as coisas de uma maneira diferente e poder realmente entender que a sua graça é ela que me concede as forças, é ela que vai me fortalecer, é ela que vai me trazer a sabedoria, é ela que vai me deixar de pé para poder realmente viver esta graça, viver realmente a sabedoria divina. Nós devemos sempre, como diz a palavra, contemplarmos o agir de Deus em nossas vidas. Deus, ele nos liberta dos nossos pecados. Deus, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós temos esta fé plena, amado Pai, essa fé
plena no efeito deste sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que realmente Deus, ele perdoa os nossos pecados. É Deus que fortalece o nosso amor para com Ele, para com a sua obra e para também com o próximo. É Ele que fortalece a nossa esperança no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for pela graça de Deus, nós vivemos nesse mundo apenas por viver. Como muitas pessoas acham que depois que morreu acaba tudo. E nós sabemos que não é assim. Nós vivemos uma graça e esta graça é uma graça eterna. O que é a graça eterna? É a nossa vida eterna. É poder confiar em Deus em todos os momentos. É poder realmente colocar as coisas na mão de Deus nos piores momentos da nossa vida. E poder realmente viver isso com clareza. Poder ser um testemunho vivo no nosso dia a dia dessa nossa fé e dessa nossa confiança. Que possamos agir assim em todos os nossos dias. Que possamos realmente nos concentrar na graça de Deus e nos efeitos da graça de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por ter esse momento junto com meus irmãos, que nós possamos desfrutar desta mensagem. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.